Graças a paz, boa tarde. Sabe o que é que eu acho engraçado, interessante comentar aqui, para a gente meditar um pouquinho? É sobre aquele diálogo de Eva com a serpente, né, que, como a gente já comentou, ela, ela teve ela teve contato com a verdade, ela sabia dos fatos, ela sabia do que se tratava, né? É tanto que ela disse para ele, ó, de tudo eu posso comer aqui. De tudo eu posso comer. Eu só não posso estar ali no meio. Pronto. Só isso. Mais nada. Porque se eu comer, segundo Deus, certamente morrerei. Aí o que é que o diabo diz? Fake news. O diabo diz, fake news. Certamente não morrerás. Sendo que a morte que Deus se referia, ali era a morte da separação, né? Eles, a partir daquele momento, eles teriam que viver distante de Deus. Que depois daquilo ali, eles teriam pouco tempo de relacionamento com Deus direto, né? Então, o que acontece? O diabo vem e faz aquela proposta. Não. O que vai acontecer é que você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E ele, o maligno, né? Ele conhecia o bem e o mal, né? Ele veio lá do céu, ele foi expulso. Ele conhecia o bem e o mal. Ele sabia bem direitinho o caminho de saída, né? O caminho à porta, né? Como diz a história, né? Acho que é isso, um ditado popular, né? A serventia da casa. Tem um ditado que fala sobre isso. Mas por que ele não disse que você vai ser igual a mim? Porque ele era igual a Deus nisso, né? Ele conhecia o bem e o mal. Sendo que para autenticar o erro, né? Para autenticar o erro, ele disse o quê? Ele optou em usar o nome de Deus em vão. E Deus não queria. Por isso que no Antigo Testamento é um pecado, né? Você usar o nome de Deus em vão. Porque ele usou em vão, ele usou para atrapalhar o começo da história de toda uma geração, né? Simples assim. Esse não, certamente não morrerás. Só isso. Não. Você só vai conhecer o bem e o mal, igual a Deus. Aí aquela fruta, depois do marketing, depois da propaganda, muda tudo, né? Mudou tudo, né? Na visão dela. Aí ela comeu. E depois de comer, ela ofereceu. Mas até o momento que ela comeu, nada mudou, né? Nada mudou. Por quê? Porque ali existia um governo, né? Que seria o governador ali, seria o administrador de tudo ali, seria o Adão, né? Mas aí ele também come. Aí o dono da empresa chega e faz, por quê? Por que você comeu? Eu achei tão engraçado um vídeo que eu tava vendo. É esses vídeos, né? Que tem um cachorro assim, aí o cachorro tá parado assim, aí passa uma mulher, aí aparece assim a frase. Uma frase assim, né? Eva no jardim, Eva no céu, como se nada tivesse acontecido. Aí passa ela assim, aí o cachorro faz lambisgoia, fominha. Porque por causa daquilo ali, não foi porque ela teve relação sexual com alguém, não foi porque ela falou um palavrão, não foi somente porque ela desobedeceu uma coisa que não era para ela comer e ela comeu.
Veja que o pecado inicial não foi... Ah, porque Adão foi encontrado com outro. Ah, porque Eva foi encontrada... Não. Desobedeceu. Puro. Não, era para comer isso. E não comeram. Comeram outra coisa, né? Era para comer uma coisa e comer outra. Não era para comer aquilo, eles comeram. Só isso. Mas, rapaz, para você ver o quanto que Deus, né, ele consegue ser, né, intenso naquilo. Né? Foi. Aí falei, não, é porque não é bem assim. Essa é muito radical. Pois é. É desse jeito. Não é o oba-oba, né? Como muita gente, como a gente vê aí as pessoas acreditando, né? Nas fábulas, nas mentiras, nos enganos. E é triste, né? A gente saber que um monte de gente tá pegando um caminho que vai dar num abismo, num buraco, num problema do tamanho G, né? GG, extra G. E vive ignorando tudo isso, né? Porque uma hora essa conta chega, né? A gente sabe muito bem nas consequências de erros, né, que a gente comete. E é bem verdade que muita gente quer se né? Se justificar, né? Quer dar um de Jó, né? Jó tem uma certa parte do diálogo dele com Deus, que ele tenta se justificar, né? Aí Deus faz, se não me falha a memória, algumas perguntas a ele, do qual a primeira ele já não tinha resposta, né? Só a primeira ele já não... Onde tu tava quando eu... Né? Onde tu tava quando eu fiz tudo? É você olhar pro seu filho, cheio de pra que isso, cheio de ignorância, cheio de se achando. Aí tu diz, onde tu tava quando eu comprei essa casa? Quando eu preparei o teu quarto pra tu nascer? Hein? Onde tu tava quando eu pensei? Quando eu casei com a tua mãe e preparei tudo? O filho vai dizer o quê? Eu não sei. Mas depois que tá grande, quer se achar, né? Onde tu tava? Foi o que Deus fez, né? Com Jó. Onde tu tava mesmo? Qual era a tua localização precisa? Onde tu estavas quando eu criei tudo? Quando eu disse, haja luz e houve luz, haja terra e houve terra, haja separação. Onde foi que tu tava mesmo? Só pra gente começar a conversa aqui. Tu tava onde? Jó. Claro que muitas daquelas perguntas, se você for analisar a letra fria, o texto, muitas daquelas perguntas eu já analisei assim, que são, se eu não me engano, 90 perguntas. São muitas perguntas e Jó não consegue responder nenhuma. Naquela época ele não conseguia, né? Naquela época, imagina. Então, o que fazer, né? O que fazer? Por isso que a Bíblia diz assim, considera Romanos, anota isso aí, Romanos, capítulo 11, versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade. Só. Considera isso. E depois, se tu quiser, tu procura saber assim acerca da bondade de Deus e também procura saber acerca da severidade de Deus. Que você vai saber o caminho para onde você está trilhando, né? Porque muitos de nós têm tomado caminhos que
dispensa comentário, né? O cara é um ser humano, tal, e ele não se sente um humano, ele se sente um animal, né? É um ser vivo. Ele foi criado, no caso Adão, né? Foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas ele não acredita nisso. Ele, na ideia dele, né? Na teoria dele, ele é outro. Ele é o outro, ou a outra, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos guarde, né, desse tipo de ideia, né, de ideologia, porque um dia todos morreremos, né? E iremos prestar conta disso tudo que fizemos com o nosso corpo, né? Nos mutilamos, que não dizer dos que retiram a sua própria, retiram a própria vida, né? Por conta de acreditar naquilo que o lapeta, né? Não vou dizer capeta porque é K, não, é lapeta. Diz. O lapeta, ele fez questão, mesmo conhecendo quem Jesus era, porque ele conhecia, né, a história de Jesus, ele fez questão de tentar influenciar Jesus a se jogar de cima de um precipício. Jesus, que ele conhecia, que era um cara equilibrado, segundo a Bíblia. Estou falando do que a Bíblia diz, né? Era um cara equilibrado, era um cara que não vivia com comportamentos, né, que desagradava, digamos, a conduta legal daquele, né, dos seus dias. Claro que chegou uma hora que ele contrariou o sistema religioso e teve que se retirar, mas não foi nada do que, nada além do que estava escrito, né? Ele já era o cordeiro na boca de João quando ele começou o ministério. Na fila do batismo ele gritou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmão, em nome de Jesus, não se deixe, né? Não se deixe levar pelo, como diz, o canto da sereia, né? Pelo migué do lapeta. Cai nessa não. A minha Bíblia diz que ele veio somente para 3 missões: roubar, matar e destruir. Mais nada. Não espere outra coisa dele. Roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia diz que Jesus disse: eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Então, o que esperar do diabo e o que esperar de Jesus, né? É melhor esperar de Jesus do que do lapeta. Se Eva tivesse ouvido: tu vai ser igual a mim, Eva. Eva ia olhar e dizer: uma serpente? Não, quero não. Deixa como tá. Mas aí o marketing dele foi: serás igual a Deus, conhecendo o bem e o mal.
Ele também, por que ele não se colocou? Mas ele usou o nome de Deus em vão para seu interesse, seus interesses, e nesses seus interesses ele levou e leva e está levando nesse exato momento muita gente para um caminho sem volta. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus abençoe, fica com Deus.